Ok, professor. Ok? Legal. Eu vou estar colocando um pouquinho a imagem desse primeiro mais tarde, eu acho. Ah, legal. Tá. Ah, agora tá gravando. Porque tudo que eu faço que depende da rede um pouco, tá demorando um pouco mais. Já tá gravando. Então, bom dia. Já pus uma atividade aqui, uma pergunta no Mentimeter para todo mundo. Já tivemos 93 respostas, mas acho que a gente já tem aqui configurado uma tendência, né? Então, vocês assistiram nessa aula, nessa semana, a aula de degradação. E eu perguntei, na opinião de vocês, qual é a área em que é mais importante, o que é importante considerar a degradação do plástico, e a maioria respondeu estudos ecotoxicológicos. Eu concordo. A resposta que eu daria, ela é meio tricky, né? A resposta mais correta seria, depende da sua pergunta. Mas, em geral, eu acho que estudos ecotoxicológicos são mais sensíveis à degradação. Então, eu vou comentar isso um pouquinho. Então, primeiro, deixa eu só apresentar os slides da aula. Acho que já estamos aqui, né? Deixa eu entrar aqui. Aqui está minha filha. Aqui a aula. Vai, velho. Tá aqui. Pronto. Então, tá aqui. Maravilha. Deixa eu fechar um pouquinho isso aqui para aumentar o tamanho da aula. Então, hoje é a aula de degradação. Deixa eu comentar. Eu já estou quase em dia com vocês. Quase. Se eu já respondi todos os e-mails que eu consegui rastrear, e-mails que me pediram uma opinião, compartilharam uma sugestão, que pediram algum tipo de feedback. Os que só me mandaram, você é ouvinte, você é especial, tal, eu já resolvi. Põe tal e-mail, já resolvi. Alguns deles eu não respondi, alguns eu respondi por causa da correria. Foi quase uma centena de e-mails de pedidos de algum tipo de interação, e eu acho que eu respondi todos. Se por acaso eu falhei algum que precisava de algum feedback meu, manda de novo, porque eu varri ali, mas pode ter escapado, tá? Vou terminar com a minha última pendência, que são os comentários da primeira aula no Google Docs. Ainda tem comentários aí que eu preciso responder. E tem uma pendência especial, que são os certificados, que eu vou criar, a pedido da coordenação, eu vou criar um outro form para todo mundo, para vocês declararem se vocês precisam realmente de um certificado para validar a sua participação no seu programa de pós, se vocês precisam de um certificado simples, ou se vocês nem precisam de certificado, porque a gente vai ter que gerar um a um. E como são 279 inscritos no formulário, mais os ouvintes, as pessoas que entraram depois pediram para participar informalmente, um a um, a gente quer otimizar o serviço, porque senão o coordenador vai ficar maluco. E aí, eu vou encaminhar esse form, tá? E aos comentários, às perguntas, como faço para validar, ela não depende da gente, é uma pergunta que a gente não sabe responder. Cada programa tem um protocolo, então depende do programa em que você está. O que a gente pode fazer o que o seu programa pedir, a gente conseguir emitir, a gente vai emitir. Nem que seja alguma coisa muito específica, algum comentário meu, alguma coisa, qualquer coisa que a gente possa emitir, a gente vai atrás de emitir. Mas como o seu programa vai lidar com os nossos documentos, com a nossa disciplina, é uma coisa que tem que ver no seu programa. Mas conte com a gente para ajudar você. Deixa eu fazer um comentário sobre os resultados e aí a gente vai aqui para as questões. Opa, volta aqui. Em relação aos resultados, uma coisa importante quando você vai considerar a degradação é sempre dependente da sua pergunta. É que quando você trabalha com ecotoxicologia, por exemplo, é muito mais difícil de você achar um contexto em que que a degradação não seja importante. Porque vai mudar muito a propriedade do material polimérico, vai mudar muito a propriedade do fragmento, e dificilmente vai acontecer uma situação em que a degradação não vai influenciar. Mas dá para imaginar algumas. Por exemplo, mas nem essas eu acho que é 100%, mas
Se você tem a toxicidade mecânica da presença do fragmento entupindo algum órgão, aí talvez você pode considerar que a degradação pode ser menos importante, mas você sempre tem que imaginar que até na toxicidade mecânica, a presença de arestas e de maleabilidade do fragmento vão acabar influenciando, e isso vai ter mais no material vindo de uma fragmentação de um material degradado, de um material mãe, de um material pai degradado, do que de um material que foi produzido daquele jeito. E muitos experimentos de toxicologia mecânica ou de fragmentos por tecidos, por parede celular, eles trabalham muito com poliestireno feito por emulsão. E isso é muito esférico, muito bonitinho, sem aresta nenhuma, maleável. Então é uma situação muito especial. Em relação a analíticos e caracterização, é praticamente uma redundância, porque analítico acho que engloba a caracterização e identificação, mas eu quis separar eles aqui. Analítico é uma área engraçada, num artigo de revisão que eu fiz, que eu estou trabalhando, que eu tenho trabalhado, os artigos de analítica de laboratório, às vezes nem a dimensão do polímero dão, porque às vezes é irrelevante a dimensão. E às vezes a degradação também não é relevante para aquela pergunta. Por exemplo, identificação por Raman, em que você quer identificar qual plástico é, pode ser que a degradação não influencie necessariamente nessa pergunta. Caracterização, se é visual, pode influenciar, tem uma das perguntas que a gente vai tratar hoje. Identificação, que é qual polímero ou não, vai influenciar menos, mas pode influenciar também. A gente vai falar disso na aula de caracterização. Algumas perguntas que foram colocadas essa semana, elas vão ser endereçadas na próxima aula. E em separação pode influenciar também, quando você fala na questão de formação, quando você confunde separação com transporte, pode influenciar. Num experimento só de separação, vai influenciar menos. Mas se você está lidando com densidade, fazendo uma separação por densidade, se um fragmento é predominantemente cristalino em comparação com o outro predominantemente amorfo, pode ter uma diferencinha, mas é incremental. Então, acho que vai influenciar pouco. Eu acho que essas respostas refletem bem, mais ou menos, a minha posição em relação à influência da degradação em cada uma desses tópicos, o que me deixa satisfeito com a participação de vocês. A gente praticamente veste quase a mesma camisa. Então, vamos seguir. Então, aqui a primeira pergunta que eu queria lhe dar é da Vitória Becker, em que ela colocou: gostaria de saber a respeito de fibras artificiais. Eu fiquei na dúvida, mas eu tenho resposta para as duas dúvidas. A respeito das fibras artificiais, se esse tipo de material, que alguns autores consideram microplástico e outros não, é tão poluente quanto as sintéticas. A questão é que eu achei que a artificial e a sintética são a mesma. Então eu fiquei na dúvida se a pergunta era relativa a... Está especialmente lento hoje. Era relativo a fibra natural em vez de artificial, se houve uma confusão aqui. Se a Vitória tiver aí, se ela tiver acesso, pode ser até via chat, viu, Vitória? Me dá uma esclarecida aí. Mas, de qualquer modo, eu tenho resposta para as duas interpretações. Deixa eu mostrar aqui. Professor, o chat está fechado. Ah, obrigado. Puxa, valeu. Olha, eu nem fechei por... Peraí. Já veio de default. Ah, obrigado. Legal. Vitória, se você quiser escrever, pode escrever aí para dar uma esclarecida, se é artificial mesmo. Bom, fibras é o seguinte. Achei duas matérias. Eu sei que a Chelsea Rochman, da Universidade de Toronto, ela já deu um seminário em que ela falou que a gente não pode considerar fibras naturais como 100% benignas, porque elas também passaram por tratamento, elas foram branqueadas, elas foram tingidas, foram pigmentadas, coradas. E isso pode ter uma toxicidade associada, mas é sempre menor, pode ser, provavelmente, mas sempre não dá para cravar 100%. E aí tem esses dois links em que se fala um pouco disso. Por exemplo,
tem muita fibra de algodão no Ártico. E esse trabalho com a Chelsea Hochman encontrou isso. Não quer dizer, aí tem o link aqui, aí vocês podem ver depois. E aqui também ele cita, que é também com a Chelsea, onde cita marginalmente a questão do algodão. Então, tem muita fibra natural, que é de atividade antropogênica, ok? E que precisa ser levada em consideração. Mas tudo bem. Fibras artificiais também tem questão. Então, por exemplo, se você fala de fibra artificial, tinta, acho que já bati algumas vezes nessa tecla, tinta é um plástico. E um dos materiais usados, um dos microplásticos usados nesse macroplástico, que é uma parede de tinta, é microplástico. É uma fibra polimérica, pode ser fibra polimérica, para evitar rachadura, que é basicamente um compósito. Então você pinta, tem uma formulação que tem pequenas fibras, essas fibras ajudam o material a ficar mais resistente. E isso está num report de microplásticos primários que a União Europeia levantou, tá ok? Então, se a pergunta foi relacionada, não teve nenhuma manifestação no chat, né? Em relação a essa pergunta da Vitória? Acho que não. Maria Carolina, levantou a mão, pode falar. Maria Carolina levantou a mão ou foi um engano? Vou esperar, assim que você quiser falar, pode falar, Maria Carolina. Eu vou continuar aqui, pode me interromper. Então, sim, considera microplástico? Sim. Se são fibras artificiais, a gente tem fibra artificial. Por exemplo, fibra de vidro, não. Mas fibra de... Ah, ok. Entra lá, Maria Carolina. Se você quiser, pode falar, pode escrever no chat também. Então, ela pode ser tão poluente quanto o microplástico, porque é da mesma natureza, ok? Bom, beleza, vamos tocar. Adorei esse vídeo. E eu não coloquei o nome de quem mandou, acho que tinha um nome. Renata, não foi. Bom, adorei esse vídeo. Eu fiquei na dúvida do que seria biotecnologia na degradação de polímeros. Imagino que seja biorremediação. A gente vai lidar com isso mais para frente. E aqui tem um vídeo que eu gravei um pedacinho. Esse vídeo, eu quero que vocês vejam, eu vou tocar ele várias vezes, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Eu não consegui fazer um print da tela no momento exato. Mas olhem só, primeiro que a aluna que contribuiu com esse vídeo, que foi fantástico, quero agradecer muito, mas peço desculpas, o nome não está aqui, mas acho que tinha o nome lá. Mandou vários, e eu recortei esse. Foi um vídeo muito, muito bonito do ponto de vista de degradação de polímeros, terrível do ponto de vista de poluição. Mas esse vídeo, quando ela quebra, sai uma nuvem de microplástico. Assim, nuvem, eu estou exagerando, acho, mas sai uma e vem nessa direção, da direita para a esquerda. Vê se vocês conseguem ver. Então, só para ter uma noção de como acontece o evento da fragmentação em menores partículas quando você faz uma fragmentação maior, que é o que eu mostrei naquele vídeo do macarrão, né? E ela mostra, nesse vídeo, ela colocou esse link no Google Doc, então vocês podem ir lá no Google Doc de perguntas e dar uma olhada nas fotos. Eu imagino que se estava no Google Doc, está autorizado. Ela fez um vídeo maravilhoso, que está com muitos exemplos. Então ela passa a unha em várias amostras com fundo preto, ficou bem legal, bem visível, como tem material degradado, e ela na praia, aliás, lugar lindo, tirando a poluição. Então é bem legal. O gráfico do paper. Espera aí. Era para ter aberto já a outra aula de degradação, que está aqui. Não. Bom, vamos ver se está aqui. É o gráfico
da aula. Vou estar carregando aqui. Esse mesmo. Esse gráfico aqui. Bom, então vamos ler. Sobre aquele gráfico do paper que considera a degradação do material em anos, ao observar a degradação dos biodegradáveis, eles são degradados no tempo próximo a outros que não são biodegradáveis. No entanto, quando começaram a falar sobre plásticos biodegradáveis e sua contribuição para o meio ambiente, o tempo de degradação seria supostamente menor. Ele é. Mas pelo gráfico, o tempo é similar aos demais que não são biodegradáveis. Então tem algumas atenuantes aí. Aí, vamos lá. Primeiro, deixa eu ampliar isso aqui, vou perder, opa, eu vou perder vocês um pouquinho. Ok. Ele ainda está abrindo. Bom, deixa eu mostrar aqui. Primeira coisa a considerar é que você tem uma escala logarítmica aqui. Então, tudo que está próximo não necessariamente está próximo. Outra coisa é que o others, os biodegradáveis estão no others, mas não é só os biodegradáveis, é a média feita com o biodegradável e o não biodegradável. Então, aí tem a comparação entre biodegradáveis e não biodegradáveis não é boa aqui. Então, isso não está aqui nesse gráfico, isso não está contemplado nesse gráfico. Por isso gerou essa pergunta, que foi uma excelente pergunta, muito bem observada. Mas o others é uma mistura de biodegradáveis e outras coisas. Tudo que é others, tudo que não é polietileno, polipropileno, polietileno de baixa, PVC, polietileno de alta, ou PET, entrou nesse balaio. Então é um balaio muito doido aqui. Então ele não entra em consideração. E aqui, ó, quando parece que está próximo, mas aqui é logarítmico. Então aqui é 1 micrômetro por ano, aqui é 10 micrômetros por ano, aqui é 100, aqui é 1000, aqui é 10 mil. Então, quanto mais para cima, maior a chance de ser biodegradável. Tem que entrar nesse paper aqui e ver se ele tem no material suplementar 1 a 1. E aí, os papers que são de biodegradáveis, aí eles vai ter a taxa direitinho para a gente poder comparar, ok? Esse é o problema. Então, são duas coisas. O others embala, põe no mesmo balaio todo mundo, e a escala é logarítmica. Então, por mais que seja próximo, tem uma diferença. Então, essa é a resposta para a Renata. A Renata também aqui. Mais uma coisinha. No meu projeto, vou avaliar a dissorção de envelhecimentos no microplástico. Essa é uma pergunta que interessa muita gente. E um dos fatores será o fotoenvelhecimento. No meu caso, seria melhor usar a radiação UVA, certo? Então, vamos lá. Veja, depende. Depende. Sorção. Essa é uma discussão que eu tenho até hoje. Você tem tempo no seu projeto? Está falando de ser mestrado, doutorado? Mestrado em Química. Dificilmente no seu projeto você vai trabalhar com UVA, porque para você ter uma sorção, se você vai fotodegradar você mesmo o seu material e não coletar, e eu acho que eu comentei sobre isso nos últimos slides da aula síncrona, dificilmente você vai trabalhar com UVA, porque o UVA é uma degradação lenta e por isso difícil para um mestrado, porque você não vai ter praticamente espaço para reproduzir o seu experimento, caso tenha algum erro. Então, ou você trabalha com o material que você coleta, caracteriza e compara, mas é de difícil reprodutibilidade. Mas é isso que acontece na maior parte dos trabalhos com sistemas complexos, né? É isso que a gente tenta evitar, mas nem sempre a gente consegue. Ou você trabalha com UVC e é a mesma abordagem. Você vai formar grupos polares, você vai caracterizá-los muito bem e vai verificar qual a influência dos grupos polares. Então, num mestrado, dificilmente você vai ter chance de reproduzir essa reprodutibilidade é diferente, né? Você vai ter chance de refazer seu experimento para entender direito como ele funciona, para você poder avaliar, refazer suas perguntas, porque uma coisa que a gente faz em pesquisa
É muito difícil você fazer um experimento e acabou. Você faz um experimento, aparecem os resultados, você vê que não controlou direito alguma variável, que ela pode ter influenciado, aí você faz de novo, tentando controlar essa variável, deu a mesma coisa, pô, então beleza, vamos seguir adiante. Você tem um monte de perguntinha, principalmente se você é experimentalista, como eu sou, como a maioria dessa área. E aí, você vai ter que tomar essa decisão, mas acho que dificilmente vai ser o VA. Mas eu sempre, se você vai trabalhar com o VC, não custa fazer experimentos, se não custar mesmo, de verdade, eu não sei qual é o seu desenho experimental, os recursos do seu laboratório, mas é sempre interessante considerar coleta de materiais no meio ambiente. E eu, aqui no meu laboratório, a Bruna está aí, Bruna, minha aluna de doutorado, a gente tem um armário só de lixo, só de coisa que está guardada para o futuro. E esses dias eu estava arrumando minha casa aqui, os vasos, a gente jogou um monte de vaso fora, aí não joguei, porque esse vai ficar guardado, que é um vaso de polietileno que tem uns 10 anos e está quebrando na mão. É um polietileno envelhecido naturalmente, exposição ao sol, está guardado. Um dia eu vou usar. Vou caracterizar muito bem e vou usar. Então, eu acho que vale a pena fazer isso. Thelma, os aditivos saem em algum momento para o ambiente. Isso infere que esse momento pode ser a partir de quando... Caio, pode falar. Bom dia, Walter. Bom dia. Uma dúvida a respeito até de experimentação. Você acha válido, por exemplo, deixar, ou é pouco tempo, deixar envelhecer um plástico na água do mar em exposição ao sol, num ambiente ali? Não é controlado porque está no ambiente, lógico. Por 30 dias é pouco? Pode ser pouco. Tá. Pode ser pouco. Depende do experimento. Por exemplo, a gente está no laboratório com algumas evidências de que uma quantidade ridiculamente pequena de degradação pode influenciar, por exemplo, na molhabilidade do plástico, no tocante à energia necessária para ele ir para o bulk, para vencer a tensão superficial da água. Então depende do que você vai fazer. Mas, em geral, se você deixar 30 dias, dependendo do plástico, exposto ao sol, vai ser difícil você achar uma técnica analítica para poder medir algum tipo de modificação desse plástico. Certo. Bom? É polietileno, na verdade, que a gente está trabalhando, né? Isso daí a gente está tentando fazer com... Só que é aqueles microesferas, né? De abrasivas, né? O microbeads. Só que não é esfera, na verdade, ele é todo irregular. Sei. Aí a gente está deixando na água do mar 30 dias na janela para ver no ambiente, para ver como que degrada e se comporta aí, para ver a absorção, essas coisas. Uma coisa eu digo, não é porque a gente não conseguiu medir que não teve nenhuma modificação. Então, para responder a sua pergunta, eu, como cientista de polímeros, vou falar, acho que não vai ter modificação nenhuma. Mensurável. Não quer, mas eu acabei de falar, né? Que a gente está com uma evidência, a gente está com um experimento em andamento de que uma quantidade ridiculamente pequena pode influenciar na energia necessária para trazer o plástico para o bulk. Ou seja, para ele sair de uma situação de flutuante positivo para flutuante neutro. E a medida vai ser o fenômeno. Então, pode ser que a sua medida seja o fenômeno que você quer medir. É de ecotoxicidade? Apareceu uma diferença entre o microplástico antes e depois de 30 dias exposto ao sol, alguma coisa tem aí. A gente vai fazer toxicidade depois com esse material. É a sua medida. Se no experimento aparecer, show de bola, teve alguma coisa. Talvez tenha alguma dificuldade para dizer o que aconteceu, mas você tem a literatura mostrando o limite de tempo para aparecer sinal para FTR, para quimiluminescência, para Raman, para propriedade mecânica, que aparece muito antes que infravermelho. Então você tem uma literatura para falar, olha, pode ter acontecido uma modificação, mas não teve sinal. O que não quer dizer que não teve modificação. Então você pode falar isso, sim. Tá bom? Obrigado, Walter. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Ó, voltando para a Thelma aqui. Os aditivos saem em algum momento para o ambiente. Isso infere que esse momento pode ser a partir de quando o plástico é descartável? Não. Ele sai o tempo todo. É que ele vai sair mais, tanto mais tempo passou. Quanto mais tempo passou.
Então, quanto mais tempo de uso, maior a chance de você ter saída disso. Chega uma hora que tem um pico e depois cai, porque passa a ter menos aditivo dentro do plástico. Mas vai sair em todo momento. A questão é que, como ele degrada, e a degradação pode influenciar na saída, e eu vou explicar melhor por que em outro slide, a chance é maior. Tanto que trabalhador de reciclagem, lá em Accra, que é a capital de Gana, de reciclagem de eletroeletrônico, tem muito exposição a retardante de chama. E tem trabalhos mostrando que tem retardante de chama no sangue deles. E tem, esse eu nunca vi, mas já vi falar em apresentação. Tem muito trabalho tem alguns trabalhos citados, mas eu nunca peguei. Vou vender o peixe que eu comprei, que é trabalhador, por exemplo, de avião. Aeromoça, comissário de bordo, piloto. Como o avião é um ambiente que tem muito retardante de chama, porque tem que ter por lei, o pessoal encontra retardante de chama e lá não tem resíduo. É com eles mesmo. E tem retardante de chama também presença no sangue desse pessoal. Quem levantou a mão, pode falar. Oi, posso falar? Oi, Bárbara, pode falar. Não sei se tem alguém na minha frente, peraí. Ah, não, só tem eu. Não, é você mesmo, você mesmo. Tá. Não, era para falar da dúvida do Caio, acho que foi o Caio, né, que perguntou de menos de um mês, se tem modificação. Aqui no laboratório a gente trabalha com uma técnica de análise de isótopos estáveis para ver o carbono, né, 13, 12, e a gente conseguiu ver uma diferença, assim, com uma semana de degradação, a gente já consegue ver uma diferença por esse tipo de análise. Então, depende da técnica que você vai usar, né? Tem até alguns artigos mostrando a degradação de plásticos. Depois eu jogo lá no grupo do WhatsApp, que é com um mês, assim, ou 45 dias. É, tipo, muito rápido. E a gente não levou muito a sério. A gente fez um teste aqui no laboratório de uma semana só e deu para ver resultado. É bem legal. Eu não sei se essa técnica é acessível aí para você onde você está, mas é uma técnica boa para esse tipo de coisa. Bárbara, muito obrigado pelo comentário. Já aproveito o seu comentário para dizer que a gente vai começar a fazer atividade de networking no Wonder, acabando a aula. E aí, depois que acabar a aula, a gente vai fazer umas rodinhas de conversa e eu acho que a dúvida do Caio, a resposta da Bárbara são bem... casam muito bem para uma possibilidade do Caio, de repente, mandar um material para a Bárbara poder fazer a análise da técnica que tem no laboratório dela. Bárbara, muito obrigado pela resposta, pelo comentário, viu? Muito obrigado, Bárbara. Desculpa, Walter. Imagina, temos que agradecer mesmo. Então, pode sair a qualquer momento, tá? Fernando Lamego. Pode sair a qualquer momento, mas, em geral, quanto mais tempo, mais vai ter a chance de sair, quanto mais degradado também. Beleza. Quando este já está em uso, quando está sob exposição ao calor, quando está em exposição ao calor também aumenta. Porque a gente já falou que o volume livre ajuda a gente a entender a difusão, o transporte na massa polimérica. Volume livre é influência do calor, porque quanto mais calor tem, mais mobilidade, mais agitação. Quanto mais agitação, mais você bate na molécula do lado, mais volume livre você cria. E luz solar vai degradar. Quanto mais degradação, menor o tamanho da cadeia. Quanto menor o tamanho da cadeia, imagina isso aqui. A gente tem aqui meu antebraço, deixa eu afastar um pouco. Meu antebraço é uma cadeia polimérica. Então, a extremidade balança mais. Essa aqui eu não vou balançar muito, o cotovelo, mas ela vai balançar mais. As extremidades sempre balançam mais na cadeia. Agora, imagina que no lugar desse cotovelo, quebrei no meio aqui. Eu vou ter duas extremidades a mais. Então, essa extremidade eu ainda tenho, essa extremidade eu ainda tenho. Quando quebra, eu passo a ganhar duas extremidades. Então, sempre que diminui a massa molar de um polímero, aumenta a quantidade de volume livre. Aumenta a quantidade de volume livre, diminui a temperatura de tração vítrea, isso é legal. Ou seja, vai ser mais fácil dele fazer conformação, porque vai ter mais volume livre, porque vai ter mais extremidades, tá ok? Então, a degradação também favorece nisso.
Legal. Então, vou continuar. Foi? Não, o que eu fiz? Tá certo. Agora a próxima. Ok. Essa é bem legal, da Fabiane. Nas aulas ministradas foi abordado o fato da tinta limitar a degradação dos plásticos. Esse eu acho que está num videozinho, não é da aula, mas eu acho que foi um shortzinho que eu... Não é short, minha filha estava me explicando a diferença de short e vídeo curto. Não era um short, mas era um vídeo curtinho para divulgação. E nesse eu mostrei alguns materiais degradando, e eu mostrei que onde tinha tinta ele não quebrava, onde tinha um espaço sem tinta, de um plástico branco, um espaço para colocar prato na mesa lá, um objeto para colocar prato, onde não tinha tinta ele quebrava preferencialmente. E aí, beleza, fato que pude comprovar com um pedaço de embalagem plástica encontrada no meio ambiente, onde a parte tingida estava bastante rígida, diferente do restante do plástico, que apresentava quebradiço. Então, quando você tem um obstáculo em cima, lembrando que tinta é plástico. Tem a resina que espalha e prende o plástico, o pigmento na parede ou em qualquer outro lugar, aquilo é polimérico. Então, aquilo é microplástico. Então, quando você tem alguma tinta em cima de um outro plástico que degrada mais rápido que a tinta, então a tinta acaba sendo protetora. Mas a tinta mesmo vai se degradar, vai fragmentar e vai ser liberada. Então, beleza. Então, isso acontece. Então, mas não é sempre que tem alguma coisa colorida, ela vai degradar menos. Então, essa é uma coisa importante de colocar aqui. Mas, às vezes, também vai funcionar. Deixa eu explicar. Então, beleza. Aqui, no primeiro parágrafo, no primeiro trecho, que é esse aqui, foi colocado o fenômeno. Então, maravilha. A tinta sobre um plástico pode ajudar a degradar. Eu lembro até uma casa que a gente alugava há um tempo atrás, minha família, tinha uma piscininha pequenininha e a minha filha decorou com os adesivos. E ela colocou um adesivo em cima do outro. Colocou uma alga, uns adesivos infantis e tal. Ela colocou um adesivo em cima do outro. E ficou lá. E todos eles perderam cor. Foram degradando com o tempo. Na beira da piscina, né? Na paredinha acima do nível d'água. Mas esse que ficou um sobre o outro, a parte que ficou cruzada, a cor se manteve. Porque o adesivo de cima protegeu o adesivo de baixo justamente na parte que ele estava cruzando. O resto dos dois adesivos ficou sem cor. Então, é só você ter um bloqueio à luz que ele vai funcionar para proteger aquele material. Mas esse bloqueio não precisa ser macroscópico, ele pode ser microscópico, ele pode ser um aditivo. E aí, o aditivo pode servir para evitar que a radiação entre na matriz polimérica. E tem uns slides adiante para explicar isso que eu tirei da minha aula de tecnologia de polímeros. Mas é importante também imaginar... Então, vou continuar. Deixa eu falar. O Eric levantou. O Eric vai fazer uma contribuição excelente, porque ele trabalha justamente com esses aditivos. Fala aí, Eric. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Não, só para colocar também que nem sempre é o aditivo que faz o bloqueio, né? A gente tem duas classes de pigmentos que também bloqueiam a luz UV, que é o dióxido de titânio e o negro de fumo. Ambos atuam como bloqueadores UV, impedindo que o raio atinja a molécula do polímero. Legal, legal. Obrigado, Eric. Imagina. E exatamente esse fenômeno, imagina só, esse exemplo que o Eric deu é mais ou menos o que acontece quando a gente tem o efeito estufa pela nossa atmosfera, pela água da nossa atmosfera e pelo CO2, principalmente, que o CO2 é antropogênico, ou até pela camada de ozônio. Imagina só, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenhinho, que é como vai funcionar o negro de fumo e o dióxido de titânio. Deixa eu ver se dá certo aqui. Se não der certo, eu vou fazer gestos mesmo. Deixa eu ver se está dando aqui. Está aparecendo aqui? Não? Não. Sabia que ia dar problema. Não deu. Deixa eu fazer no mouse, então. Ver se eu consigo desenhar. Então, imagina que eu estou desenhando aqui mais ou menos a camada da nossa atmosfera.
vem a radiação do Sol. Deixa eu fazer ele. Então tá aqui, a radiação do Sol. O componente do infravermelho do Sol vai ser absorvido pelo CO2, por outras moléculas de efeito estufa. O que vai acontecer? Essa radiação, a largura do feixe que eu estou desenhando está representando a intensidade. Então, eu estou diminuindo essa largura como efeito didático. Mas não quer dizer que a largura vai ser diminuída. Quer dizer que a cor representando a intensidade seria diminuída, mas vai ser difícil desenhar isso. Então, o que acontece é que a intensidade que eu estou usando a largura para representar, ela vai diminuindo conforme vai passando, porque você tem menos estrutura, você tem menos intensidade que está passando pela atmosfera. Então, esse calor que está sendo absorvido pela atmosfera, a gente usa para a nossa vida. Esse é o efeito estufa que garante a vida no planeta. E o aumento da concentração de CO2 na nossa atmosfera está aumentando um pouquinho a temperatura, que está atrapalhando a vida no nosso planeta. Então, esse efeito estufa é basicamente uma coisa que a gente vai observar com a presença do nego de fumo ou do dióxido de titânio, que eu vou explicar nos slides seguintes. A mesma coisa, se você considerar que esse espaço entre as duas linhas pretas, se eu trocar a nossa atmosfera pela camada de ozônio. O ozônio, ele absorve, o equilíbrio entre oxigênio e ozônio absorve ultravioleta, que vem do Sol. Isso nos protege, porque senão a vida no nosso planeta também não seria a mesma. Então, o que acontece é que a camada de ozônio é suficiente para absorver. Então, no caso do efeito estufa, a intensidade vem, bate no planeta, volta, e nesse ida e volta, ela vai absorvendo. E tem infravermelho do Sol que vai embora depois da reflexão do planeta. A gente não tira tudo. Porque se tirasse tudo com a atmosfera, podia aumentar a vontade de CO2, porque a gente já está lidando com o máximo de infravermelho que a gente pode absorver, mas não está. Né? Tem muito infravermelho que vai embora. Então, a gente aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, vai aumentar esse efeito de absorção e tem o efeito estufa que a gente não gosta. O efeito estufa é uma coisa natural, que a gente precisa. O excesso do efeito estufa é que é problema. Na camada de ozônio é diferente. A camada de ozônio já está em condição, em espessura suficiente, em concentração suficiente, para proteger a gente do UVC. Do UV que a gente não quer, que chega aqui no planeta. Do UV em geral. O UV acho que sai um pouquinho, mas protege a gente e a vida está bem adaptada com essa quantidade de ultravioleta que a gente recebe. Vai afinando, a gente vai recebendo mais UVC. Então, essa é uma questão de que você tem uma radiação chegando e tem alguma coisa que absorve essa radiação, vai diminuindo a intensidade até que pode, inclusive, absorver tudo. O dióxido de titânio e o nego de fumo são a mesma coisa. Se você colocar dióxido de titânio suficiente, a peça vai ficar opaca. Se você colocar dióxido de titânio não o suficiente, ela vai passar, mas vai passar menos. Continuamente, conforme ele vai entrando. E esse é um trabalho que o professor Rabelo, da UFRN, esse aqui eu acho que o paper é do Agnelli, mas o Rabelo estudou muito isso. Isso aqui é um paper publicado na Polímeros em 1997. 1997, alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, acho. Vocês são muito jovens. Mas nesse paper, ele deixa muito claro que que o processo de fotodegradação ele é de superfície. Então, olha que bonitinho isso aqui. Aqui é o tempo de exposição em semanas e a variação da cristalinidade. Como eu mostrei na aula assíncrona, a cristalinidade é efeito, ela vai aumentar em função da degradação. A cristalinidade, ó, é o eixo Y, conforme vai passando o tempo, ó, 0 semanas, aqui é 10 semanas. Então, 8, 6, 4, 2. Então, aqui, umas 3 semanas ou 4, tem o mesmo tanto. Tá vendo, ó, a pergunta do Caio? Se eu quiser ver a degradação pela quantidade de cristalinidade, tem um tempo para isso acontecer. Então, se eu tiver... E tá o processo acontecendo desde o primeiro dia. Pode ser significativo para o ensaio ecotoxicológico que o Caio vai executar, pode não ser. Então, não é porque você não mede que não está acontecendo.
Então, se a sua ferramenta é cristalinidade, se o seu interesse é cristalinidade, você vai começar a ver a partir de 4 semanas, 3 semanas, ok? Então, vai aumentando até que tem um padrão, e parou aqui. Então, beleza, esse é um resultado. Outro resultado muito legal que tem a ver com o negro de fumo é esse aqui, ó. O cara colocou talco. Talco já é uma barreira física. O negro de fumo bom, é física também, mas é por absorção dos componentes, absorção das moléculas, que tem ligação pi, que são as ligações duplas, triplas, sistemas conjugados, tem grupos químicos que naturalmente já absorvem ultravioleta. E aí, o dioxitânio já é químico também, tem um gap ali, mas também é físico. Também é assim, tem uma barreira, sou eu aqui, atrás de mim tem uma sombra. Beleza, então daqui, essa luz parou em mim. Aqui, ó, que legal. Aqui, a profundidade da peça, aqui é uma peça de 3 milímetros. A luz do polipropileno que não tinha talco, ela passou de uma extremidade, foi incidida numa extremidade e ela foi embora até a outra extremidade. Então a luz passou e foi embora. O PP largou mão, deixou a luz passar. O que acontece? Acontece que quando eu preciso de luz e oxigênio, acontece o que está nesse gráfico da esquerda. Deixa eu explicar o que é esse gráfico da esquerda. O eixo Y é a massa do polímero. O eixo X é a profundidade da peça. Então é como se a peça estivesse aqui. Então a luz bate na peça aqui, ou seja, profundidade 0 é a superfície da peça. Meio centímetro, meio milímetro. Então estão 3 milímetros de peça. Meio milímetro é a profundidade, depois 1 milímetro, ó, a massa foi aumentando, não é que a massa aumentou. Isso aqui, depois de 18 semanas, ou seja, passou degradação, teve um monte de degradação, depois de 18 semanas, mediu a massa molar nesses pontos. Então isso aqui foi degradado, porque é de superfície. Você vai afundando na peça, a degradação já não aconteceu tanto, ó. No meio da peça, não teve variação de massa molar. Na superfície teve, e olha que engraçado, na superfície oposta também teve. Porque a luz passou pela peça. Se a luz passa pela peça, e ela passa, a luz está passando aqui, né? Vocês estão me vendo aqui, né? Quase. Dá para ver meu óculos, ó. Dá para ver aqui. Então, a luz passou aqui. Se tem luz e tem oxigênio, vai ter degradação. Então, o que acontece é que a extremidade onde teve luz incidida e a extremidade onde não teve luz incidida, as duas degradaram quase do mesmo jeito. Olha aqui, olha o extremo. A massa molar é quase a mesma nos dois extremos. Então, por quê? Porque o oxigênio penetra, vai penetrar mais na superfície, e a luz também está passando direitinho aí. E aqui é um gráfico mostrando como a luz passa ao longo desses 3 minutos, e aqui PP com talco. A luz é drasticamente reduzida na outra extremidade. Então, esse é mais ou menos um fenômeno que é o que acontece quando você coloca. Quando você coloca a tinta, bloqueou, acabou. Quando você coloca algum aditivo que vai interagir com a luz, ele vai bloqueando conforme vai entrando. Se você coloca muito, já acabou, já bloqueou geral. Então depende da capacidade de bloquear desse aditivo. Tudo bem? Ficou claro? Então não é a cor, tem que tomar muito cuidado. Se tem uma camada de tinta, essa camada de tinta vai degradar, pode degradar antes ou depois do substrato em que ele está. No caso em que a Fabiane viu, e no caso que eu mostrei naquele vídeo pequenininho, a tinta durou mais do que o substrato. Porque a tinta estava de boa e o substrato estava degradando. Em outros casos pode não acontecer, ok? E a coloração, ela vai influenciar se ela tem esse efeito de screening aí, tá? De fechar o caminho da luz. Beleza? Vamos tocar o barco. E aqui, só para contar, a degradação ela pode acontecer de fora para dentro, ela pode acontecer em todo lugar. Às vezes, todo mundo já deve ter pego uma peça de plástico que estava bonitinha, lindinha, pá, e quebra na sua mão, às vezes um suporte de chave, alguma coisa assim. É porque a degradação aconteceu homogeneamente em toda a extensão. Se você pegou alguma coisa e saiu um pozinho na sua mão, mas a peça está lá ainda, a chance de ter sido de fora para dentro, esse tipo de degradação aumenta. Um exemplo é a degradação que ocorre por permeação de solventes, que acontece quando você tem embalagem de surfactante muito concentrada. Acontece muito na área de agricultura, que é o que a gente chama de environmental stress cracking.
E aí é em função de permeação de solvente, então não é de superfície. Beleza, mas tudo bem. Henrique, muito legal essa pergunta. Eu separei por cor. Sobre fotodegradação oxidativa, o início se dá preferencialmente na fase amorfa? Sim. Sim, a fase amorfa é mais reativa que a fase cristalina. Por um motivo simples. A fase amorfa permite passagem de outras substâncias. A fase cristalina está fechada. Ela está organizadinha, tem um espaço entre as cadeias, está muito organizadinho, por ali não passa nada. Isso quer dizer... Então, beleza. Então, as duas perguntas que estão em amarelo estão respondidas. Está correto. Diminuindo-se e aumentando o índice de cristalinidade final da amostra, que é o que vai acontecer quando degrada a fase amorfa? Sim. É isso mesmo. E com sua continuação, ela chega a degradar a fase cristalina também? Sim, mas menos. Causando diminuição total do XC da amostra? Sim. Se vocês lembram bem, a fase cristalina, ela é mais ou menos como um miojo antes de cozinhar, lembram? Tem uma coisa que a gente tem que considerar sempre que trabalha com polímero, que é a tensão de uma ligação. A ligação, por exemplo, num carbono faz 4 ligações, tem um ângulo de 109 graus entre cada um, mas se você tem uma cadeia grande e está tensionando, você pode forçar um ângulo que não é o ângulo da conformação mais estável. Isso acontece nas dobras, um pouquinho só, mas isso já é suficiente para a dobra ser mais sensível do que o meio, até porque a dobra é o que vai aparecer para o mundo. Então, tem casos em que você consegue oxidar essa dobra. Tem casos, inclusive, que se revela a tensão por conta da facilidade de oxidação da dobra. Uma coisa, a gente usa umas técnicas na indústria para revelar esse tipo de tensão. Então, vai acontecer sim, pode acontecer. Mas o cristalino ele é bem menos sensível. Por isso que eu gosto muito da ideia de estudar nanoplástico cristalino e de testar essa hipótese de que quem aguenta o tranco para virar nanoplástico é o domínio cristalino e não o amorfo. Então, essa é uma questão que está em aberto. É uma questão que tem que entrar para responder. E como avaliar isso? Imagino que você falou da cristalinidade. E a gente avalia por DSC, e a gente vai ver na aula síncrona, que vai ser uma aula meio compridinha, talvez sejam 2 videozinhos. Na parte de caracterização, a gente vê DSC, pode ver por raio-x também. Caio, pode falar. Eu li um artigo há um tempo atrás, que o autor, não lembro o autor agora, ele falava, né, da fragmentação dos plásticos em nanoplástico, e ele sugeriu, né, até fragmentação em picoplástico. Você acha que isso é possível? É possível, é um limite que a gente não sabe. A gente não entende nem o nano. Uhum. Não, é possível. Para quem não sabe, micro, mili é 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. Pico é 10 a menos 12. Então, pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, picosegundo é o tempo que demora para a luz passar pelo nosso fio de cabelo. Ok? No diâmetro. Então, é um número muito pequeno. A gente não sabe, Caio. É uma pergunta que eu queria muito responder. Eu temo dizer que nem vamos responder. Porque, para responder isso, a gente tem que fazer um experimento muito louco, que eu nem imagino como seria, mas a gente tem que ter a possibilidade de poder medir o pico. E a gente não tem como medir pico, porque hoje a gente mede nano, eu vou falar isso na aula de caracterização, e eu acho importantíssimo para quem tem na sua pesquisa abordagem de caracterização, abordagem de ciência de materiais, tem um viés bom de ciência de materiais, a gente falar do síncrotron. Porque a gente tem um dos potenciais melhores síncrotrons do mundo no nosso quintal, é em Campinas, né? Nosso quintal, eu digo nosso quintal mesmo para quem está longe de Campinas, o Sirius ele tem um hotel fechado para quem tem amostra,
Você tem como fazer experimento remoto, para o mundo todo, então não é só para a gente, mas a gente tem que aproveitar que ele está no Brasil e a gente está aqui, a gente tem que usar. E o síncrotron, ele tem o diferencial de que ele consegue fazer um feixe muito pequenininho. Isso eu vou explicar na aula de caracterização. Mas a gente consegue ver nano nos cílios. Agora, ver pico, tem que fazer um experimento muito bem determinado, porque não é só... Quando você vai para amostras muito pequenas ou pedaços muito pequenos, por exemplo, uma coisa que eu estudo, que eu quero estudar, né, que eu estou estudando, estou tentando estudar, é como avaliar nanoplástico em tecido biológico. Mas imagina que se o feixe tem tamanho de micrômetros ou até de nanômetro, como é que eu faço o mapeamento de um tecido que tem 1 centímetro? Vai levar 1 ano. Eu tenho que ter a certeza de que o nanoplástico ele está acumulando num tecido específico. Eu tenho que ter algum processo inflamatório, tem que ter alguma evidência de que acúmulo está acontecendo ali, para eu cortar aquele pedaço de tecido para garantir que o nanoplástico está lá, porque senão eu vou mapear o negócio, vou fazer um pedido, é um processo complicado para você conseguir tempo de linha num síncrotron, e vou levar uma amostra e não vou ver nada, porque eu peguei o tecido errado, porque eu vou ter que fazer um mapeamento de um tecido que tem 10 milímetros, tem 1 milímetro quadrado, sei lá, 0,5 centímetro quadrado. É duro. Então, o experimento é difícil. Agora, imagina, isso é para nano, imagina para ver pico. Uhum. Mas tem gente que em ambiente controlado estuda fragmentação em nanofragmentação. Mas é estudo que não é ambiental, é estudo para ver a propriedade de dispositivos nano. Porque tem uma área de nano que vai para criar dispositivos quânticos, né? Máquinas quânticas. Então, esse pessoal estuda fragmentação muito pequenininha, Caio. Você falou de estudar em tecido, uma coisa que a gente tem interesse aqui também. Eu tenho conversado com os colegas, com o professor, tem um professor que a gente conhece da Espanha. Não sei se você já ouviu falar de partição subcelular. Não. Para metais. Você fragmenta por centrifugação, vai tirando frações e você consegue dosar o metal acumulado em cada organela. A gente quer adaptar isso para microplástico. A gente vai tentar nanoplástico, no caso, né? Micro não. Não, legal. Aí você tem que pensar em como medir o nano. Mas num ambiente controlado, tem vários modos de medir isso. A minha intenção é fazer isso no animal que eu coleto no ambiente. Uhum. Então aí tem um desafio a mais, né? Então eu começo com o ambiente controlado, mas o meu ambiente controlado ele é desenhado para eu conseguir transpor isso para fazer um monitoramento. Então aí tem outras dificuldades, né? Mas Sim, é um trabalho muito interessante, mas o legal, acho que o mais legal desse tipo de trabalho que você está propondo, que todo mundo que quer trabalhar com nano está propondo, é que os desenhos experimentais, obrigatoriamente, eles são originais, né? Porque a gente está tateando no escuro e a gente tem que dar um jeito de pôr uma luz nesse escuro aí. Sim. E a parte mais legal é ficar criando desenho experimental diferente, né? É legal, parabéns aí pela tentativa. Vai avisando a gente, conforme você vai tendo sucessos aí, Caio. Obrigado. Obrigado por esclarecer a dúvida. Não, legal, ótimo. Ó, então vamos lá. Então essa do Henrique já foi. Vamos seguir. Aqui foi anônimo. Eu não ficou claro se era do Henrique na outra coluna ou se era anônimo, mas está aqui. Considerando que toda degradação forma compostos oxidados, e aí eu tinha que fazer esse comentário, nem toda. Quando você tem... É importante fazer esse comentário. Não é sua, Henrique, legal. Então foi anônimo mesmo. É importante fazer esse comentário, porque em banca, às vezes, quando eu falo de degradação, às vezes rola uma... Sabe quando você está conversando com alguém, na sua cabeça tem uma ideia, na cabeça do outro tem outra ideia, mas você não sabe disso. As duas pessoas não sabem. E aí vira uma conversa de doido. E em banca acontece, já aconteceu comigo, por exemplo, em uma conversa com outro membro da banca, essas bancas boas, assim, que você está lá para conversar, né? E a gente estava lá falando de degradação, mas a degradação minha é a degradação que acontece aqui, onde eu estou. Acontece no ambiente. E esse outro professor conhece muito de degradação, de física, mas trabalhava com ambiente a vácuo. Então a nossa conversa era
imaginando o mesmo contexto, mas com portfólios totalmente diferentes de experiência. E aí, até eu me tocar, que eu estava falando de abacaxi, ele está falando de maçã, demorou um tempo, então ficou uma conversa doida. E é verdade, e precisa levar isso em consideração. Nem toda degradação acontece com presença de oxigênio, e eu tenho esse vício de achar que o oxigênio está sempre ali, porque o ambiente em que eu vejo o oxigênio está sempre ali. Mas se você tem um ambiente com carência de oxigênio e com radiação, pode acontecer a formação daquele radical, que eu mostrei na aula, e radicais eles reagem um com o outro. E aí você pode formar uma rede de cadeias. Então, uma cadeia é como se aquela macarronada que eu mostrei, depois que você escoa e retira a água, se eu tivesse colocado um pedacinho de macarrão ligando um fio no outro. Isso é uma reticulação. Então, se você não tem oxigênio, a chance de formar uma rede de cadeias fixa, que não vai ter muita mobilidade, é maior. Então, acontece de não formar compostos oxidados. Então, quando você tem oxigênio, vai formar muitos compostos oxidados. Quando você não tem oxigênio, você vai formar reticulação. E todo o caminho do meio entre esses dois extremos vai acontecer conforme vai rareando ou aumentando a concentração de oxigênio. Então, não é sempre que você forma compostos oxidados, mas aqui, o material exposto ao ambiente vai formar compostos oxidados, muito provavelmente. Então, só essa ressalva. Vamos continuar. Esses compostos podem ser utilizados para distinguir o tempo e a forma de degradação. Abrasão mecânica, térmica, biodegradação, fotodegradação. Podem. Mas não é uma regra geral. E para microplástico é impossível. Para microplástico perto da fonte, você até pode considerar. Você está coletando microplástico no mar e está querendo usar, por exemplo, o índice de carbonila, para falar assim, esse plástico está mais tempo exposto. E o índice de carbonila, eu vou falar ainda sobre ele em outra aula, mas só para jogar para quem não falou, para quem não entendeu, índice de carbonila é um jeito de determinar esses compostos oxidados. Então, se alguém quer usar esses compostos oxidados para determinar o tempo que o microplástico está exposto ao ambiente, não vai conseguir. Não dá. Eu não quero desestimular ninguém se você não sabe a fonte. Por quê? Eu tenho um PP, por exemplo, de uma pasta aqui. Não é minha sala, é a sala da minha esposa aqui. Mas, por exemplo, não estou vendo nenhuma pasta de PP. Ah, aqui tem uma pasta de PP. Essa pasta aqui que eu vou mostrar para vocês, eu não posso fazer bagunça aqui, senão minha esposa não deixa mais eu usar a sala dela aqui. Ó, essa pasta é uma pasta de PP. Essa pasta de PP, ela não foi estabilizada para aguentar as intempéries. Provavelmente ela tem o conjunto básico de estabilizantes que os caras vendem, sem propósito. Mas se você vai fazer uma cadeira de piscina, que é PP com talco, ou qualquer outra coisa de PP que nem tenha talco, só para manter uma comparação de mesmo material, esse PP que foi feito para poder ser exposto ao ambiente, ele vai ganhar mais estabilizante, fotoestabilizante. A formulação dele vai ser diferente. Se a formulação dele vai ser diferente, ele vai ter diferente. Esse material que está muito estabilizado e vai virar microplástico e vai ficar 3 anos expostos, ele pode ter menos compostos oxidados, porque ele tem muito estabilizante, do que um composto, um PP dessa pasta aqui, por exemplo, que foi exposto por 6 meses e vai ter mais composto oxidado. Então, estabelecer uma relação entre tempo de exposição e o espectro de infravermelho de um microplástico que você não sabe de onde veio é difícil, é bem difícil. Eu diria que é praticamente impossível. Se você está perto da fonte, que é um tipo de trabalho que eu gosto muito, você pode começar a imaginar algum contexto em que isso possa acontecer, mas não vai ser geral, tá bom? Então, pode, se você controla o contexto, né, se você está fazendo experimento de uma peça para entrar num carro, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, é uma coisa que o pessoal faz. Você pode associar tempo à formação de compostos oxidados. Na natureza, dificilmente. Os aditivos também podem ser caracterizados? Adoro isso. Sim, podem.
É muito difícil para microplástico que você não sabe de onde vem, porque ele é muito pequeno. Você não consegue fazer uma extração de um fragmento do tamanho de microplástico e ter material suficiente para fazer análise. Mas dependendo do que você vai fazer, pode. E esse aqui é um artigo que eu gosto muito, que é do pessoal do AWI, que para quem tem desapego, não tem família, quer ir fazer uma pesquisa muito legal, num lugar fascinante, pode pensar em ir, que é o Alfred Wegener Institute, que é um instituto alemão, que fica numa ilha, no meio do mar, obviamente, ilhas em geral são no meio do mar, mas é bem gelado e é próximo do Ártico. E eles têm avião, eles vão para o Ártico, eles fazem pesquisa polar. E esse Gunnar Gerdes, ele tem um laboratório bem legal, que ele trabalha bastante com microplástico. Recentemente ele tinha uma bolsa de pós-doc, e ele é um cara aberto a conversar, até tem uma aluna aqui que está tentando, inclusive. O Vinícius, prefiro praia, eu também, Vinícius. Mas, juro por Deus, se eu fosse solteiro, era o lugar que eu estava pensando em ir. Porque eles fazem uma pesquisa muito legal e é um ambiente bem diferente, bem selvagem, é uma ilha pequena, acho que tem 3.000 habitantes. Aí, o que acontece, o que eles fizeram? Pegaram um barco e foram fazer medida. Vamos parar de falar do AWI, mas eu acho legal falar porque é um instituto que trabalha com microplástico e está muito firme nisso. Eles estão indo muito bem. E esse grupo do Gunnar é muito legal. Assim, eu não conheço ele pessoalmente, eu vejo, acompanho o trabalho é bem interessante. Eles pegaram o barco deles e foram lá medir microplástico lá na Antártica, no oceano de Weddell. E aí, eles pegaram aqui, ó, um monte de poliéster, fibra, PP, PE, viram um monte de coisa. Só que aí eles pegaram muito fragmento de tinta. Eles falaram, pô, será que esse fragmento de tinta veio aqui ou é nós que está liberando? Porque pode ser. Porque a gente usa avental de algodão no laboratório para não ter microfibra. Tem gente, eu vou falar isso na aula de controle de qualidade. Tem gente que usa avental violeta, que tinge o avental de violeta, porque é uma fibra que eles não encontram. Tem várias técnicas para você garantir que não é você que está contaminando aquela amostra. Você está contando aquela amostra e você vai contar o microplástico que você levou para o laboratório, ou que o seu laboratório tem no ar. Não pode, está errado. Então tem que ter controle de qualidade. Como é que ele faz o controle de qualidade aqui? Como é que ele sabe se a tinta veio do navio dele ou veio de outro lugar? Ativo, que no caso foi o pigmento, para poder ver se veio da tinta do próprio navio ou se veio de outro lugar. Então, sim, dá para usar aditivo para um monte de coisa. No laboratório, a gente tem projetos que estão começando para mexer com isso. Então, deixa eu fechar aqui, peraí. Aí, dá para usar. Então, respondendo a sua pergunta, dá para usar sim. Podem ser caracterizados? Podem, mas tem que ter tamanho, tá? É muito difícil se não tem tamanho. Esse é um problema. Maravilha. E é por XRF, que é uma técnica subutilizada na área de microplástico. Tem muito aditivo legal para pegar XRF. Essa é uma pergunta do Matheus, que eu vou saber responder melhor em outubro, que eu vou participar de uma banca exatamente desse tema. Outros fatores abióticos encontrados nos ambientes também interferem na degradação dos plásticos. Nas ilhas de lixo, nos oceanos, esses plásticos estão em contato com outros fatores, tais como variações de salinidade, pH, dureza da água e outros aspectos que o ambiente marinho possui. Claro que isso teria interferência no tipo e escala do plástico que estamos observando, mas de maneira geral, como esses outros fatores podem influenciar na decomposição desses materiais. Então, essa é uma coisa que está em estudo. É uma coisa muito legal. Mariana, pode falar. Você quer agregar alguma coisa na pergunta antes de eu responder? Não, pode continuar, que é referente à última pergunta, na verdade. Pode continuar, depois eu faço. Tá bom. Aí, é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, na área de degradação, que é uma área que existe faz tempo, tem uma revista dedicada ao tema, Polymer Degradation and Stability, é uma revista do tema. Essa
essa área, ela tinha a sua pesquisa muito focada em estudar como os plásticos podem durar mais e como eles podem ficar ainda com as mesmas propriedades durante seu tempo de vida útil. Então, a pesquisa sobre como acontece a degradação depois que o plástico não é útil, ela tem muito pouco tempo de vida, porque não era do interesse da área. Era uma área muito aplicada. Sempre teve. Por exemplo, uma área interessante que eu gosto muito da área de degradação de polímeros é a de conservação de arte. Isso sempre existiu. E conservação de arte, a gente está falando em museu, a gente tem que conservar objetos da vida. Não é nem arte, né? Mas arte também, a arte contemporânea. Ela tem muito de plástico, acho que eu deixei claro isso na aula assíncrona. Os museus, eles também preservam exemplos do nosso cotidiano, design. Tem um museu de design em Londres, então eles têm telefone desde que começou até hoje. Então, isso tudo também tem que ser preservado. E tem roupa, e aí o pessoal está preservando. O traje espacial do astronauta Armstrong, tudo isso está sendo preservado. Então, não é só no tempo de vida útil, após o tempo de vida útil também, mas o grosso era isso. E agora, como a gente está nessa questão da microplástica, a degradação é uma coisa que está pegando, esse tipo de estudo está começando agora, mas já tem. E uma das pessoas que faz isso é a Graziella. Graziella Pinho, da FURG, e eu vou participar de uma banca desse tema, então a gente vai discutir mais, eu vou aprender demais com a Graziella sobre isso. Mas eu já tenho uns pitacos. Então, eu já falo, por exemplo, polímero de adição, em geral, a cadeia é carbono, 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 carbono. Cadeia principal. E os penduricalhos podem ser heteroátomos. Pode ser cloro, pode ser O, pode ser um monte de coisa. Polímero de condensação, em geral, tem oxigênio no meio. E quando ele está fundido, quando ele está no estado fluido, isso aí é a morte. Água é a morte para ele. pH é a morte para ele. A gente consegue, se tiver um pH muito ácido, muito básico, você consegue fazer a hidrólise, a quebra dessa ligação que tem o oxigênio na cadeia principal. Então, o pH pode influenciar. Só que no estado sólido, menos. Mas pode. Salinidade e dureza, eu acho que eles vão influenciar a microbiota. E a Mariana, acho que ela tem um artigo que ela mandou, que eu estou para ler, preciso ler, que parece muito legal, foi um trabalho bem extenso, parabéns a Mariana por isso, e em que ela fala também dos micro-organismos, e eu acho importante isso para a gente falar de degradação. E a salinidade e a dureza certamente vai influenciar na microbiota que vai se depositar ali. E a matéria orgânica, falando de nega de fumo de TiO2, como aditivos que podem influenciar na chegada da radiação ao bulk, não na superfície, né? Matéria orgânica também, e é uma coisa que a gente ignora quando a gente vai fazer uma fotodegradação em laboratório. E a presença da matéria orgânica, que também absorve muito da radiação, ela pode influenciar também na luz chegando na superfície do plástico. Tá? Mariana, pode falar. Já dei a resposta aqui. Então, eu estava com dúvida, porque o que você comentou sobre degradação em ambiente sem oxigênio seria degradação química, certo? A degradação química. Então, eu nunca li, pelo menos eu não lembro de ter lido, se existe degradação microbiana em ambiente anaeróbico. Aí eu não sei se alguém sabe disso ou se isso passou pela minha revisão ou pelo que eu sei sobre degradação microbiana. Porque até o que eu entendo de degradação microbiana é que o oxigênio é essencial, porque as enzimas, muitas vezes, para iniciar o processo, vão ser oxidativas, né? Exceto quando usa reação Fenton, mas não necessariamente isso já foi reportado para ambiente anaeróbico. Então, eu queria saber se alguém sabe disso, se alguém tem alguma referência de degradação anaeróbica. Porque pensando que o plástico afunda, então, em ambientes anaeróbios seria uma plastisfera, uma microbiota completamente diferente, as reações ali seriam completamente diferentes.
Então, se alguém souber assim, e puder compartilhar, acho que é um assunto interessante. Eu nunca encontrei, mas também eu não trabalho com ambiente marinho, né? Então, pode ser por isso, esse viés. Mas era só essa questão mesmo, que a questão da reticulação das moléculas é uma questão química, né? Não é microbiana. Ó, Mariana, eu tenho um amigo, não lembro o nome dele, um colega que estudou na graduação comigo, e ele trabalha com reação orgânica, ele é químico orgânico, mas ele trabalha com enzima. Ele trabalha com micro-organismos para conduzir reações orgânicas. E uma coisa que ele me falou, quando eu fui conversar com ele, e eu não tá vindo o nome dele aqui, mas eu lembro que a gente bateu um papo num encontro da SBQ, e eu perguntei que tipo de reação podia acontecer. Ele falou, todas que acontecem no laboratório. Só que elas vão ser, todas que acontecem no laboratório, mas elas vão ser com outra cinética, com outro tipo de reagente, com outra especificidade estereoquímica, e por aí vai. Mas não tem nada que o que ele me contou, não sou especialista no tema, mas o que ele me contou foi isso. E eu aprendi na minha vida de palpiteiro, foi de que é muito difícil dizer, não, isso não vai acontecer, fica tranquilo. Impossível disso acontecer. Porque eu sempre me dei mal quando eu falo esse tipo de uma afirmação com esse formato. Então, eu não sei se não vai acontecer com micro-organismos. Anotei aqui, vou fazer uma busca, me interesso por esse tema, e vou fazer uma busca, Mariana, vou te dar um retorno. Queria abrir o microfone para a comunidade aí, para ver se o pessoal quer falar alguma coisa, se conhece. O Matheus já levantou a mão. Deixa eu só terminar aqui, Matheus, rapidinho. Mas concordo com você. Se a gente quer falar sobre degradação, biodegradação que acontece no mar, vai ter que falar em escassez de oxigênio. Matheus, mete bronca aí. Tá conseguindo me escutar, professor? Bom Tô. dia a todos. Então, eu já encontrei alguns artigos, sim, com biodegradação anaeróbica, principalmente com as metanogênicas, que, é claro, sempre em comparação com o processo aeróbico, geralmente, igual para o processo celular de produção de energia, o rendimento da degradação, em comparação às informações da literatura em um ambiente aeróbico, é menor em um ambiente anaeróbico. Mas há sim literatura para isso, né? Inclusive as próprias enzimas envolvidas na produção de ácido acético e hidrogênio podem estar envolvidas, já que são substâncias que podem, né, oxidar ou inserir algum grupo na cadeia do polímero. Então há algumas informações como metanogênicas e degradação anaeróbica já na literatura em relação a essa pergunta, Mariana. Legal. Mariana e Matheus, vocês dois estão no grupo do WhatsApp que os alunos criaram? Sim. Eu não estou, não. Mas se você quiser mandar, pode mandar para mim o artigo que eu compartilho no próximo e-mail, para a Mariana receber, ou vocês podem trocar e-mail aí no chat. Tá, eu tento achar que a gente vai lendo, né? Bastante, assim, né? Perdendo. Deixa eu só perguntar uma coisa antes de eu terminar aqui. Matheus, esses artigos, eles são de ambientes artificiais, tipo lodo, ou eles foram documentados na natureza? Tipo, as metanogênicas foram reportadas de plastisferas naturais, ou tipo, foi um microcosmos construído, por exemplo, com lodo de esgoto e plástico, mas uma construção artificializada no laboratório? Você lembra disso? Olha, na verdade, eu já li os dois. A literatura não é tão extensa, porque geralmente até é uma análise de produção de biogás, e como vários dos reatores têm na sua composição plástico, acaba que eles relatando essa degradação, mas como o prejuízo do material, né, das dornas, não como biodegradação. Mas há alguns trabalhos também. Mas já encontrei trabalho de plastisfera no ambiente, mas eu creio que é algo mais controlado, né, em relação à própria produção de biogás ou uma análise de degradação mesmo, com a comunidade, né, das metanogênicas. Obrigada. De nada. Em relação, professor, você falou do índice da carbonila, né, é interessante essa parte
o índice da carbonila no ambiente ser uma referência ao tempo, né, de exposição ao ambiente, porque realmente não é muito adequado, porque esses são justamente os grupos que os micro-organismos vão consumir. Então, pode... não tem um índice de carbonila alto, mas talvez tinha, mas foi consumido pelos micro-organismos. Então, é difícil mesmo fazer isso em uma escala ambiental, né? Sim. Legal. Bom, legal, ó. Adoro quando as respostas vão fluindo aqui na comunidade. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Maleabilidade. Adorei essa pergunta do Rodrigo. E eu lembrei daquela música do Tom Zé, que ele fala que eu estou confundindo para poder esclarecer. Eu me senti assim, porque o Rodrigo colocou um monte de pergunta sobre o motivo da perda de maleabilidade, e a minha resposta para todas é sim. E aí eu quero explicar por quê. Então, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Então, vamos ler aqui. Tem uma dúvida e curiosidade a respeito da perda de maleabilidade dos plásticos, polímeros em geral. Com o passar do tempo, causando sua degradação ou fragmentação em partículas menores. Beleza. Estou iniciando os estudos sobre microplásticos para trabalhar no pós-doutorado e minha curiosidade é se essa perda na maleabilidade ocorre devido à perda de aditivos. Sim. Por que sim? Vou dar um exemplo. PVC. Eu quebrei, estava carpindo uma chácara que eu morava, e aí peguei um cano de PVC. E aí quebrou. Eu falei, pô, tá degradado. Eu estava conversando com uma amiga, ela falou, não quer dizer que está degradado. Se está enterrado há muito tempo, provavelmente o plastificante do PVC pode ter saído. Saindo o plastificante, a peça vai ficar menos maleável. O plastificante ele é feito para tornar a peça mais maleável. O PVC é o principal exemplo disso. O PVC aguenta muito plastificante. E aí pode ser em função da perda de aditivos. Pode ser em função da quebra de ligações? Também, pelo motivo que a gente falou na aula síncrona. Um exemplo que eu quero fazer, que eu ainda não consegui fazer, para aula, é cozinhar macarrão. Eu quero cozinhar um pacote de macarrão, escorrer e guardar. Eu quero pegar outro pacote e quebrar os espaguetes no meio. Quero cozinhar, escorrer e deixar lá. E eu quero pegar os dois. O pacote que foi cozido inteiro e o pacote que foi cozido pela metade. E eu quero crer que vai acontecer o exemplo de que quando você tem cadeias menores, você tem menos compromisso mecânico entre as cadeias. Mas eu ainda não tive... Quando eu tive o tempo, eu não tinha o macarrão. Quando eu tinha o tempo e o macarrão, eu não tinha a câmera. Quando eu tinha a câmera e o macarrão, eu não tinha o tempo. Então, não fiz ainda. Mas quebra de ligações vai aumentar a TG, vai aumentar a flexibilidade, mas vai diminuir o compromisso mecânico e talvez aumente a fragmentação. Tá ok? Então, também sim. Ou algum outro motivo que eu desconheço? Também sim. Porque a degradação vai acontecer por uma miríade enorme de possibilidades, de fontes. E isso, por exemplo, a presença de um catalisador da síntese, ele é considerado um promotor de degradação. Os promotores de degradação, que são aditivos específicos para isso, que são os oxidodegradáveis, que geram muito interesse nessa comunidade da disciplina, tanto que bombou na última aula. E eu vou dar uma especial atenção aos oxidodegradáveis na aula de aditivos. Então, tem N motivos para você ter maior maleabilidade, perda de maleabilidade ou fragmentação pela degradação. Aqui o Eric falou, até contato com metais podem causar degradação. Obrigado, Eric. Então, tem uma série de coisas que podem gerar. Então, entra nesse motivo que você desconhece. Isso está relacionado a uma alteração de TG no TG? Sim. Porque a saída do plastificante influencia também o TG. A entrada de alguma outra coisa pode influenciar na TG. Então, água em polissacarídeos vai aumentar o poder plastificante, a presença plastificante dessa substância, e a água entra em polissacarídeos, ela permeia. Ou essa propriedade é característica de cada polímero? Também sim.
eu só ferrei com a cabeça do Rodrigo aqui. Mas é que são muitas variáveis e todas elas, você pode ter um contexto em que elas podem acontecer. Não é todo o contexto que vai acontecer com todos os polímeros. Então, isso é importante de ter em mente, ok, Rodrigo? E por último, eu deixei um espacinho entre os 5 primeiros sims e o último sim, porque aí o motivo é um pouco diferente. Porque os 5 primeiros sims são respostas positivas a essas perguntas, todas em contextos diferentes. Pensando por esse lado, o TG também pode ser alterado pela presença de aditivos, sim. Não só plastificantes. Se você tem qualquer... eu expliquei há um tempinho atrás que quando você tem... Aqui a cadeia, né? Então, está balançando aqui, ou está balançando aqui, a extremidade de uma cadeia que tem mais mobilidade vai gerar impacto no seu entorno e vai gerar mais volume livre. Quando você quebra a cadeia, eu dei o exemplo da degradação, você gera mais 2 extremidades e aí vai ter mais mobilidade, vai aumentar o volume livre, influencia na transição vida do material. Se não está degradando, beleza. Mas se eu coloquei um aditivo que também tem mais mobilidade, porque ele é menor, ele vai influenciar na transição. Não é só o plastificante que influencia na transição vida. Outros aditivos menores podem ter uma ação plastificante. E aí você vai ter a variação da transição vítrea com a presença plastificante, de aditivos plastificantes ou não. Pode ter, tá? Então essa é a resposta, Rodrigo. E aí, para responder mais especificamente para o seu contexto de interesse, eu teria que saber mais do contexto de interesse. Então, se você quiser me escrever, fica à vontade, tá bom? Valeu, Rodrigo. Letícia, em termos de degradação, existe algum protocolo de inspeção visual do plástico para concluir seu grau de estado de degradação, imagino? Me refiro a estipular se é um plástico muito deteriorado ou não, mas sob ótica de protocolo e não achismo. Excelente pergunta. E nós temos sim. É muito completa, tem mais de uma proposta de análise visual macroscópica dos polímeros e que é o pessoal de conservação de arte que usa. Aí eu recomendo, eu não coloquei aqui, porque para poder responder bem as perguntas, eu coloco, essa foi uma das últimas, né? Eu deixo para preparar a aula na madrugada de terça. E aí eu não consegui tempo para ir atrás dos vídeos, mas já estão todos disponibilizados, eu vou mandar no próximo e-mail para todo mundo. Que é o evento do Plastics Imperial, e eles expuseram uma lista, e eu vou mandar para vocês, tá? Para todo mundo, mas é para a pergunta da Letícia. Plastics Imperial foi um evento que teve durante a pandemia sobre conservação de arte, sobre a questão dos plásticos em museu. E já tem umas listas de como você avaliar se o material está bem degradado ou não, e isso é um fator importante para você descomissionar uma peça de um museu, porque o museu não vai guardar. Tem uma coisa do museu que é a dicotomia entre preservar a arte e ter recursos para isso. O museu não pode manter uma peça no seu acervo infinitamente, indefinidamente. Ele tem um espaço limitado e as peças chegam o tempo todo. Então chega uma hora que eles jogam fora as peças. O que eu acho também que é uma oportunidade para a gente. Peças descomissionadas no museu perto de vocês, que vocês têm acesso, são peças degradadas e que foram coletadas, às vezes, num ambiente muito conhecido, que foram mantidas, conservadas em ambientes muito bem determinados. Então, eu tenho uma lista de museu aqui que eu estou entrando em contato para justamente começar a ter esse tipo de material degradado. Então, material de museu descomissionado é uma oportunidade de trabalho para quem trabalha com microplástico e busca materiais degradados. Então, sim, eles têm justamente para poder elencar graus de risco. Ah, começou a sair pó, começou a aparecer um pozinho embaixo, começou a ter uma fissura na superfície. Eles têm ações sobre o que fazer quando acontecem essas coisas. E isso serve para você eleger uma peça para entrar numa geladeira ou não. Porque geladeira tem custo. A atmosfera controlada tem custo. E aí você tem que ver se você vai fazer isso ou não. E é uma coisa legal, nesse evento teve um debate muito interessante sobre museu em país rico e museu em país pobre.
Porque você tem critérios diferentes para determinar se você joga uma peça ou não, em função de você ter dinheiro ou não para manter uma super geladeira ou não ter nem geladeira no seu museu, para ter controle de temperatura. Geladeira que eu digo é a sala refrigerada, né? Então, sim, tem. Eu vou mandar depois, mas pode buscar Plastics Imperial no YouTube, você vai achar uma playlist com todas as apresentações, numa delas tem a lista, mas eu vou procurar para você, Letícia. Ah, tá aqui. Legal, a Letícia fez a pergunta, deixa eu colocar aqui. Esse protocolo se aplica a meso e macro também, ou apenas microplásticos? Muito bom você ter colocado isso, porque, na verdade, não se aplica a microplásticos. Eu entendi errado a sua pergunta. Ela só se aplica a plásticos, não a microplásticos. Então, esse protocolo é para macro e meso. Para micro, não tem. Tem, na verdade. Tem sim. Tem sim. Eu vou anotar aqui. Letícia. Tem, eu vou achar para você. Porque tem um trabalho, se eu não me engano, é a Alicia Cárdenas, que é uma jovem cientista, já terminou o doutorado, e ela está... Estou buscando para meso e macro. Então, beleza. Você tem em museu. Quem quer saber critérios para análise visual de microplástico, eu vou atrás. Não é o que você queria, Letícia, mas mas tenho certeza que é do interesse de muita gente, análise visual de microplásticos. Porque tem um trabalho muito extenso falando, quando ele está quebradinho aqui, quando ele tem essa corzinha aqui, quando ele tem essa característica aqui, é mais chance de ter microplástico, etc. Luana, pode falar? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Com relação também a essa classificação, né, com relação à degradação de micro, quando eu fiz o TCC, eu fiz também essa caracterização e usei o GSAMP, que ele fala sobre essa classificação com relação à caracterização, se é fibra, se é chips, né? Então, ele fala sobre esses aspectos, com a questão do jeito que está quebrado e com relação à coloração também. Como pode ser feita a classificação? Você pode mandar para mim? Sim, posso mandar. Quem falou? Luana. Isso. Legal. E a Bárbara levantou a mão também. Oi. Para falar também que tem uma técnica que o pessoal usa, que é um índice de amarelamento. Você tem que ter um equipamento específico também, mas ele é bem utilizado. E eles fizeram um trabalho utilizando as amostras tanto no MIR, né, no infravermelho, como com essa técnica para comparar, né, se batia ou não a idade do plástico. E deu um resultado bem interessante. Depois eu posso botar lá no grupo também. Índice de amarelamento, o nome da técnica, não lembro direito, mas eu tenho um artigo aqui. Excelente, muito bem lembrado, Bárbara. Índice de amarelecimento ou de amarelamento é uma técnica que tem um equipamento específico para fazer ele com todo rigor, mas também dá para fazer com o seu celular. Porque, na verdade, é cor. E aí, se você tiver uma peça, por exemplo, se você calhar de ter sucesso, isso acontece em conservação de arte, não é 100% garantido, mas tipo, vamos supor aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sei lá, por exemplo, tem uma foto aqui de família. Thaisa levantou a mão, deixa eu só... Tem uma foto de família aqui, tá segurado por um clipezinho. Então, se você tem uma peça aqui, e esse clipezinho está servindo de obstáculo, se você teve essa sorte, um adesivo, um rótulo, alguma coisa que serviu de obstáculo para a cor, e você tirar esse obstáculo, você vai ter, abaixo desse obstáculo, uma cor próxima à cor original. Não quer dizer que ela não amarelou também, pode ter amarelado, mas ela está mais próxima ou menos influenciado pelas intempéries. E fora do rótulo, você vai ter a cor que pode ser a cor que indica amarelecimento, que acaba sendo influência da formação de duplas conjugadas, que vai acontecer, pode ser influência de aditivo, um intermediário de um aditivo, ele pode formar um dímero e isso pode gerar cor. Então, o índice de amarelecimento tem várias possíveis causas, mas ele é um indicativo de degradação. E no museu o pessoal usa.
e dá para você fazer usando RGB. Obviamente, não é RGB, que é Red, Green, Blue, que é o sistema de cor. Não é o melhor, o pessoal da física critica bastante, mas dá para você ver uma diferença legal de cor e indicar algum nível de degradação que, dependendo do que você está estudando, é suficiente para você contextualizar o seu sistema. Tá ok? Bárbara, obrigado por tocar no índice de amadurecimento. Ó, o Eric mandou uma ressalva, acho que a Bárbara também comentou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Yellowing, weathering, and degradation of marine pellets and their influence. Ah, aqui é o paper, legal, show. Obrigado, Bárbara. Só não confundir, o Eric, só não confundir essa técnica com a solidez à luz dos pigmentos. Essa técnica é mais usada em polímeros naturais. Legal, show de bola. Vamos lá. Volta. Então, beleza. Letícia, eu vou mandar para você e para todo mundo, vou mandar o trabalho que eu acho que é da Alicia. E vamos seguir, que hoje vai dar tempo de responder todas as perguntas em tempo hábil. Estou feliz da vida. Marcos Felipe Lourenço. Essa é rápida porque eu não vou responder. Só vou dizer que eu vou responder mais para frente. Gostaria de saber sobre como medir o nível de degradação. Gostaria que falasse sobre... Thaisa, desculpa, você tinha levantado a mão e eu tirei da frente para mexer. Desculpa, Thaisa, pode falar. É da pergunta Tudo anterior, bem, né? professor, não tem problema. Eu só queria aproveitar que, né, todos os colegas estão falando de degradação, e, professor, eu sou da área têxtil, eu não tenho esse conhecimento científico, né, essas linguagens, até os termos que vocês utilizam, mas eu estou, obviamente, na aula, estou muito interessada, e aí me surgiu uma dúvida, porque quando a gente fala do têxtil, a gente fala cada vez mais do aumento de uso de fibras sintéticas provenientes do petróleo. Uma delas, que é a mais comum e que vem tendo um crescimento exponencial desde a década de 50, é o poliéster, que, obviamente, é uma fibra importante hoje, né, dentro do têxtil, e eu só gostaria de entender um pouco mais sobre a degradação, porque até a gente tem algumas artigos científicos, alguns experimentos que trouxeram, né, inclusive de peças, tanto de calças de jeans, o qual o algodão ele vai embora, mas aí fica tanto o poliéster e o fio do elastano, né, ali ele sobrevive tanto no solo, na terra, quanto em mar. Não é que ele sobrevive há muito tempo, né, mas a gente está falando de curtos espaços de tempos, né, em 30 anos, né, e aí eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso. Desculpa atrapalhar aí a dinâmica da aula, que eu sei que é uma galera muito mais profundo cientificamente, eu estou trazendo a área têxtil. Não, imagina, Thaisa, obrigado pela pergunta. Todos aqui são igualmente profundos cientificamente na sua determinada área de expertise, né? Fica tranquila, não tem problema. Fibra têxtil, poliéster, eu tenho alguns comentários. Quando eu comecei a brincar de microplástico, eu ficava pé da vida de falar assim, de ver o pessoal falar de fibra de poliéster. Eu falei, caraca, como assim fibra de poliéster? Poliéster é uma categoria, não é um polímero, né? Tem vários tipos de poliéster. E aí eu fui descobrir por quê. Poliéster, acho, né? Acho. Você que é da área de têxtil, você pode me confirmar. Eu achei os trade agreements da China, da Europa, dos Estados Unidos, e lá eles definem poliéster como sendo uma fibra feita com no mínimo 85% de polietileno tereftalato. E aí você pode... Então, poliéster, na verdade, é um nome comercial do PET. E é legal, porque quando você quer comparar, tem muito trabalho que o pessoal quer comparar, por exemplo, pega PP. PP filme, PP fragmento, PP fibra, para ver a influência do formato. E às vezes você trava para pegar PET e fibra. Na verdade, todo poliéster é PET. Variando a formulação, porque é no mínimo 85%. Então, obviamente, tem mais coisa ali, que é o segredo comercial, imagino, de cada fibra. Chuto, não é minha área de fibra têxtil. Então, isso é uma das coisas que eu vejo. Outra coisa é tentar medir a degradação da fibra têxtil, do poliéster, eu já tentei, e não consegui por infravermelho.
Então é difícil de medir por infravermelho. Degradou bem e não teve nada muito visível. Teve uma carbonilazinha lá, um ombrinho na banda de carbonila. Uma coisa muito específica, mas é difícil de medir. Então, eu preciso achar... Para responder a sua pergunta, eu tenho que ir direto para a parte específica de poliéster, de degradação de têxteis. E tem artigos falando de degradação de têxteis, mas medidas mais simples de análise, eu não achei nada que pudesse ser usado no contexto ambiental, Thaisa. Mas tem, por exemplo, análise de massa molar, que você dissolve o poliéster, faz viscosimetria, tem algumas coisas que dá para fazer. Mas é uma área que está no começo. A sua pergunta era específica de como medir? Ou ter mais informações sobre poliésteres em geral? Degradação. Era mesmo como medir aí, como vocês estavam trazendo, mas me interessa mais informações no geral. Até o senhor falou desses artigos sobre degradação têxtil. Se puder compartilhar, agradeço muito, professor. Estou anotando aqui. Se eu não te mandar, você me cobra. Eu já te mandei uns 2 e-mails. Eu não sei se o senhor recebe os meus e-mails. Olha, Então, Thaisa, eu conheço seu nome, eu acho que eu recebo, mas eu coloquei um slide no começo, deixa eu até colocar aqui, ó, que eu falei que eu já limpei os meus e-mails, mas eu posso ter perdido algum, ó. Se eu não respondi seu e-mail com perguntas, por favor, reenvie. Tá. Porque foram muitos e-mails, Tá. e eu adorei receber esses e-mails. Não é para vocês mandarem menos e-mail, mas eu me perdi na resposta dos e-mails. E aí eu posso ter perdido o seu também. Eu vou checar. Tá, E eu obrigada, vou professor. buscar esses artigos de degradação de têxteis e vou te mandar. Tá bom? Ai, muito obrigada. Beleza. Deixa eu aqui falar da pergunta do Marcos. Gostaria de saber sobre como medir o nível de degradação, falar sobre índice de carbonila com FTIR e se existem outras alternativas. Vou tratar disso na aula de caracterização, que acho que vai ser uma aula comprida. Acho que eu já comentei em outro slide, ela vai ser uma aula, acho que serão 2 vídeos, que eu vou soltar mais cedo. Também gostaria de informações de como criar um equipamento de fotodegradação. A gente constrói aqui o nosso equipamento. Eu vou fazer um unboxing de um equipamento velho. A gente vai pegar a caixa e eu vou desmontar, mais ou menos desmontar, mas eu vou tentar fazer um videozinho de como ela foi feita. Foi um aluno aqui da pós que fez. Essa caixa eu faço desde o meu doutorado, mas ele fez ela uma versão 5.0, assim, muito top. Colocou várias coisas bem legais, o Flávio. E eu vou pedir para ver se ele não quer apresentar. Mas, de qualquer modo, eu vou apresentar um modo de como vocês vão construir a sua própria caixa de fotodegradação no laboratório de vocês. E, por fim, da Carmen, que ela falou sobre aquele slide que mostra o isopor, né? Onde a parte submersa do isopor possui um biofilme e maior afinidade com a água, e o lado que está recebendo luz solar seria a parte mais degradada em contato com o ar. Neste caso, não teria a ver com degradação do EPS, mas com tipos de organismos que poderiam ser suportados pelo biofilme. Aí, a minha resposta aqui, que daria para fazer um experimento para ver. Eu posso dizer o que a gente espera, e que não é muito a minha expertise. Eu posso falar bem melhor da parte do plástico para fora, para dentro, mas o que o plástico pode fazer. Eu acho que essas perguntas, o Matheus, a Mariana, o pessoal aí pode responder melhor. Vou dar meu pitaco, vou dar meus 2 centavos aqui. A degradação do EPS é uma degradação difícil na fotodegradação. O meu trabalho de doutorado foi analisar a degradação de uma blenda de polipropileno com poliestireno. E foi até engraçado, porque o poliestireno não degradável, eu ficava chateado. Até eu pensar assim, pô, mas tá bom, né? Tudo bem. Não é porque não degrada, eu quero ver tudo sendo destruído. Era a minha pegada no mestrado e no doutorado, eu queria ver coisa em podridão. Eu ficava feliz quando eu conseguia degradar as coisas. E o poliestireno demorou muito para degradar. E aí a gente desenvolveu uma hipótese que a gente trabalhou e virou um artiguinho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Por que eu não estou desenhando mais? Aqui está o anel, né?
Nossa, vai ser um desenho horrível. Bom, o anel aromático, ele tem... Não, vou até deletar esse desenho. Tá muito feio. Não consigo mais. Ignorem meu anel aromático. O anel aromático, ele estabiliza as coisas que estão ligadas a ele. Pode estabilizar. O radical, que é a primeira etapa da fotodegradação, ela é estabilizada pelo anel. E o poliestireno tem um anel a cada unidade monomérica. Então, o poliestireno, ele, por mais que ele fotodegrade com o tempo, ele vai degradar muito mais lentamente que o PP ou que o PE. Então, ele é mais lento. Apesar dele sujar, ele vai ter variações, ele vai ter uma degradação mais lenta. E eu fico imaginando se a degradação do EPS poderia influenciar, e vai poder influenciar, eu acho, na questão da plastisfera que está crescendo em cima do poliestireno. Mas o poliestireno, o EPS, que é o poliestireno expandido, né? Ele também tem uma série de aditivos que vão lixiviar para a superfície. Então, você precisaria isolar o PS, os níveis de degradação e isolar os potenciais aditivos que você vai encontrar no EPS. E aí você teria que fazer um experimento para isso. Então, se eu entendi bem, você colocou em dúvida se a degradação do EPS vai influenciar na formação do biofilme, porque em cima não tinha biofilme, embaixo tinha. Em cima não tinha vida visível, né? Macroscopicamente visível, e embaixo tinha. E se isso podia ser da degradação, né? Então, eu acho que a chance de ser da degradação é menor. Eu acho que onde tem luz no mar, os biofilmes crescem menos. Mas acho que o pessoal de microbiologia marinha pode responder melhor. Mas o que se espera nesses lixos da ilha de lixo do Pacífico é isso. O que está flutuando com a parte de cima bem marcada, que não vai ficar rodando, ele não vai formar essa plastisfera rica como a de baixo. Mas a sua pergunta, ela serve de inspiração para experimentos. A Thaisa está com a mão levantada ainda. É de mais uma pergunta, Thaisa? Foi sem querer, perdão, professor. Imagina. Já baixei. E a Carmen, a minha resposta não foi muito substancial, mas eu acho que é mais... Acho que os fundamentos são mais de que a luz está atrapalhando na formação dos biofilmes do que a degradação do poliestireno. Alguém quer fazer algum comentário? Tá cheio de biólogo aí. Mariana. Era você mesmo que eu estava esperando que fosse comentar alguma coisa, Mariana. Então, como eu disse, eu não trabalho com microbiologia marinha, né? Mas, assim, o pouquinho que eu sei de biofilme, eu acredito que, por conta de estar exposto à luz e não ter água, o biofilme é uma matriz polimérica que depende do aprisionamento de água, né? Então, o fato de estar exposto, apesar de estar no mar e flutuando, não vai permitir a formação de uma camada tão homogênea que proteja os micro-organismos. O biofilme basicamente protege os micro-organismos ali e permite estabelecimento de rota metabólica, de cometabolismo, etc. Então, ele estando exposto, você entra em duas questões, que são as duas questões que você comentou, Walter. Tipo, primeiro, a incidência luminosa ali pode estimular a fotodegradação ou a liberação de aditivos que são tóxicos e não vão permitir a colonização e o metabolismo. E o segundo é que não tem água o suficiente para formar essa camada. E eles não vão conseguir se proteger ali. Então, pode ser essas duas questões. E Legal. em relação à luminosidade, alguns micro-organismos são capazes de se ligar nesses biofilmes, eles são fotossintéticos, mas eles não são os primeiros. Os fotossintéticos, eles acabam entrando mais quando o biofilme está mais maduro, etc. Quem se liga primeiro, geralmente, é quem tem a capacidade de formar o biofilme, mas essa ligação depende da água, né? O micro-organismo por si só não vai conseguir fazer isso no ambiente seco. Então, eu acho que são essas duas questões, a toxicidade pela degradação e dos aditivos, e também pela falta de água, incidência luminosa ali, que torna esse ambiente, a gente poderia colocar como um ambiente extremo.
Então, teria que ser um extremófilo para conseguir. Apesar de você falar, nossa, mas ambiente marinho seria um ambiente extremo, se a gente considerar salinidade e a incidência luminosa constante, não são todos os micro-organismos que toleram esse tipo de condição, né? Então, você está selecionando uma microbiota. E é muito interessante, porque você está selecionando, e isso é visível, porque na parte de baixo, que essas condições não estão existentes, se forma uma microbiota. Então, é uma seleção que você consegue ver na mesma peça. É muito interessante isso. E, assim, é só o que eu consigo falar, porque, como eu falei, né, eu não trabalho com ambiente marinho. Não, mas já ajudou demais. Ajudou muito mais do que eu ajudei. Legal. E eu tenho uma pergunta para você, Mariana, mas eu vou ver se alguém quer comentar mais alguma coisa e eu vou te fazer uma pergunta nesse contexto que você falou. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Porque eu acho que é o último comentário, já está dando 10 horas. Ninguém? Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. Num contexto em que você está gerando uma plastisfera no seu laboratório, que é o que você estuda, né? Isso. Se você sabe de um micro-organismo específico que é resistente, especialmente sensível a um tipo de contaminação, não sei se isso é uma coisa que já se levanta ou já se tem, ou seja, determinado micro-organismo é muito sensível a esse tipo de, a presença desse tipo de substância, desse tipo de contexto tóxico. Se você tem já, se isso for verdade, a gente tenha esse conhecimento sobre na literatura, seria possível usar uma colonização específica desse micro-organismo para fazer o que o Caio quer fazer, por exemplo, determinar se uma determinada exposição de 30 dias é suficiente para gerar uma modificação que poderia, por exemplo, influenciar uma plastisfera. Seria possível fazer um experimento de laboratório em que eu pudesse colonizar com micro-organismos específicos, sensíveis ou a produtos de degradação, ou até alguns aditivos, como plastificante? Mariana? Ih, perdi a Mariana. Mas tudo bem. A pergunta está registrada. A Mariana, não estamos ouvindo você, Mariana. Não sei se a Mariana está atenta aí. Não sei se eu deixei claro que a pergunta era para a Mariana, mas a Jane levantou a mão, acho que a Jane quer responder. Não, professor. Então tá Na bom. verdade, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha. Eu acho que já foi até falado e eu acho que eu me perdi nessa hora. Tá. Mas em relação às aulas, existe uma programação dos assuntos que o senhor vai falar, porque eu queria colocar as minhas perguntas. Pelo que eu entendi é isso, né? Você vai estar respondendo Tá. de acordo com o tema da aula. E aí eu queria fazer a minha pergunta hoje em relação ao próximo tema ou algo assim. Mas eu Tá. queria saber se você já falou sobre isso ou não. Não, não falei. Eu vou fazer a divulgação data por data. Tá bom. Então, vou fazer um calendário dos temas para vocês. É isso que você está pedindo, né, Jane? Isso, porque aí ficaria melhor para estar fazendo as minhas perguntas, eu acho. Show de bola. Tá bom. Combinado. A Mariana voltou. Eu acho que eu voltei, mas também instável aqui. Eu tô, Estamos te tipo, no ouvindo. corredor do... Enfim, você fala como se fosse usar um micro-organismo como um bioindicador de toxicidade? Exato. Olha, eu acho que depende muito do design experimental, porque primeiro você teria que saber se esse micro-organismo é capaz de colonizar o plástico quando não está biodegradado. Porque se ele é um bioindicador da degradação, então ele precisa ele não pode ser sensível ao plástico não biodegradável, eu acho, né? Sim, sim. E aí você teria que testar, assim, até que dá, mas teria que investigar o metabolismo desse micro-organismo, ver a sensibilidade dele e também ver se o seu design experimental depende da interação com outros micro-organismos. Tá. Porque às vezes a toxicidade pode, não toxicidade, mas ele pode não crescer no ambiente em decorrência de competição ou ausência de recurso.
ou porque ele é inibido por outro micro-organismo que eventualmente esteja na microbiota, não é só a toxicidade que faz com que o micro-organismo não cresça, pode ser Tá. N outras questões. E se for só toxicidade, toxicidade de quem? Porque ele pode ser sensível a um produto que é liberado do plástico, ou ele pode ser sensível a subprodutos metabólicos provenientes do metabolismo desse, sabe? Então tem várias questões assim Tá. para se considerar. Eu não investiguei muito a parte de ecotoxicidade, então, mas assim, se teria que considerar a sensibilidade dele e a capacidade de colonização, até onde eu sei. Tá. Mariana, muito obrigado. Gostei Imagina. da ponderação. Ó, o Matheus levantou a mão e o Caio também, e acho que a gente encerra as mãos depois do Caio, que aí já deu o horário da aula. Mas a gente pode continuar aqui, tá? Eu vou continuar aqui se alguém quiser continuar falando. Matheus, pode falar, depois o Caio. Professor, eu apertei sem querer, mas eu acho que talvez para esse ensaio né, de fotodegradação ou de biodegradação em ambiente de 30 dias, o interessante, até o que a Mariana falou, seria quantificar os produtos de degradação em relação ao controle, né, que é o que os trabalhos fazem, com, por exemplo, GCMS, né, para saber se houve essa degradação, ou a liberação até de aditivos, né, então seria uma maneira de investigar, né? Não sei. Legal. Obrigado, Matheus. E o Caio? Eu queria aproveitar a Mariana, fazer uma pergunta, curiosidade, se ela tem a respeito, né, falando da toxicidade em si e da influência, né, tanto dos aditivos nesse biofilme, a respeito mais para o ambiente marinho, que eu tenho lido algumas coisas. Eu tenho lido da influência da plastisfera, né, que vem no plástico colonizar os ecossistemas e acabar influenciando na sucessão, né, matando aquela colônia natural e inserindo novas espécies de micro-organismos e tem interferido até em ciclos biogeoquímicos marinhos. Tem um trabalho muito legal sobre isso, né, saiu recentemente. Eu queria saber, você acha que os aditivos podem entrar como, por exemplo, uma fonte de alimento para essas bactérias ou para fortalecer quando elas se depositam no sedimento, por exemplo? Não sei se eu fui clara, minha pergunta ou foi confusa. Não, eu acho que eu entendi. Assim, primeira questão é que você comentou sobre essas bactérias elas estão se movimentando de formas artificiais, porque elas não estariam em contato com certos ambientes se elas não estivessem ligadas no plástico que está flutuando e está se movimentando. Então, sim, elas podem interferir, e se eu puder depois compartilhar esse paper, eu agradeço. Porque, assim, tem uma questão que uma parte muito importante do biofilme que se forma ali na plastisfera é o DNA extracelular. O DNA extracelular é um componente estrutural, mas ele também faz parte da variabilidade genética, porque as bactérias conseguem pegar esse DNA, interiorizar esse DNA e fazer parte do seu genoma. E nesse DNA extracelular tem alguns componentes que fazem com que elas se tornem resistentes a antibióticos. Então a gente tem um fluxo de bactérias resistentes a antibióticos, a metais pesados, a toxinas, e elas estão se movimentando pelos oceanos e chegando a outros ambientes. Então a gente tem a transmissão de resistências flutuando por aí. Isso é muito perigoso, porque a gente sabe que a questão da resistência a antibiótico é um problema seríssimo de saúde pública. E isso talvez esteja influenciando. Então, assim, alguns componentes são degradados, sim, alguns aditivos são degradados. Tem alguns artigos sobre isso, e eu posso até dar uma olhada. Eu acho que, se eu não me engano, o bisfenol ele é degradado. Alguns componentes do PVC, por exemplo, quando você fala de biodegradação microbiana de PVC, o PVC, se eu não estou enganada, é o plástico que mais tem aditivos. Se eu não me engano, 50% dele é aditivos. E quando você avalia a biodegradação microbiana de PVC, eles falam, tantos por cento do PVC
houve perda de massa de tantos por cento de PVC. E não foi o PVC, foram os aditivos do PVC. O PVC, o polímero PVC, está lá intacto. Não existe uma rota estabelecida de degradação do PVC, mas os aditivos que estão ali, sim. Então, sim, existem vários aditivos que são metabolizados, principalmente quando são derivados de petróleo, né? Os petrolatos fazem parte de várias rotas metabólicas. Eu posso procurar com mais calma porque assim, né, a gente lê tanta coisa e acaba esquecendo se já leu ou se acha que leu. Mas acredito que sim. Essa questão do ciclo, das bactérias estarem influenciando no ciclo biogeoquímico tem uma outra questão também, que é a transmissão de bactérias patogênicas de um ambiente para outro. Então, por exemplo, a gente tem algumas espécies do gênero Vibrio, que é uma bactéria, algumas são patogênicas, e aí elas entram no ecossistema e entram em contato, por exemplo, com um organismo marinho que ingere esse plástico, um filtrador, por exemplo, e aí ele passa a desenvolver uma doença causada por uma bactéria patogênica que estava no microplástico que ele filtrou. Então você pode ter disseminação de doenças, disseminação de bactérias resistentes, e também disseminação de toxinas, porque os biofilmes absorvem essas toxinas, né? Então é o caos absoluto. A plastisfera do plástico é muito interessante porque é um ecossistema novo que surgiu no último século e é muito interessante de estudar, mas ao mesmo tempo ele é extremamente perigoso. E em relação aos aditivos, eu vou pesquisar melhor se tem algum com mais detalhe, tá bom? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu, foi excelente. Muito obrigado. Até mais. Eu queria fazer até outras, mas não vou me alongar para a aula, depois a gente conversa. Tá certo. Obrigado. Tá certo. Mariana, verdade. obrigado pela resposta. Caio, obrigado pela pergunta. Que agradeço. Mariana, estou esperando o seu curso, que eu vou aprender muito. Tem muita coisa aí dessa área para aprender. Imagina, gente, imagina. Ó, eu vou continuar a aula, mas eu vou parar a gravação para interromper oficialmente a aula e a gente continua o debate, que tem várias pessoas que levantaram a mão, mas aí a gente tem que encerrar aqui. Agradeço a presença de todos, mas vamos continuar, tá bom? Só vou parar a gravação para a gente continuar o debate aqui. E aí esse debate vai ficar fora da gravação para a gente fechar em 10 horas aqui, mas se alguém tiver interesse, a gente coloca a Mariana em contato com todo mundo. Valeu, gente. Até mais. Espera aí, mas a gente continua.